Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Guilherme. Nessa oportunidade, nós traremos alguns exercícios envolvendo o volume sobre o cilindro, o cone, a esfera e o prisma. Então vamos lá. Então, exemplo de número 1. A figura abaixo ilustra a esfera de maior raio, contida no cone de raio igual a 12 e a altura 16, tangente ao plano de base do volume da região do cone exterior à esfera. Qual o inteiro mais próximo? Então, aqui nós temos uma esfera e temos um cone. E essa esfera está contida dentro desse cone. E foram dadas algumas medidas. 12 é o raio de quem? Do cone. Então, aqui é o centro. Então, essa distância aqui, ó, é o raio do cone. E esse raio, ele é igual a 12. Aí nós vamos perceber também que nós temos a altura desse cone. Então, se aqui é o centro do cone, quando chegarmos lá no final, pegando esse vértice e descendo aqui até o final, nós teremos a altura. Então, a altura desse cone é do vértice até o centro do círculo, que é a sua base. Então, essa aqui é a altura, e essa altura é 16. Aí, se nós observarmos aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então, logo, esse triângulo aqui, ele é retângulo. Nós podemos encontrar esse lado, que é o lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, é a hipotenusa desse triângulo. Agora, vamos observar o seguinte. Aqui é o centro da minha esfera. E esse centro da minha esfera, ele tem um raio, essa esfera tem um raio. E nós vamos procurar o raio que esteja relacionado com o lado desse cone. Pois não fará sentido eu pegar, por exemplo, o raio aqui, ó, visto que esse lado aqui, ó, do cone não está tangenciando a esfera. Então eu preciso pegar um raio em que o lado do cone esteja tangenciando. Então, nesse caso, é esse bem aqui, ó. Pega esse raio, porque esse raio, com uma reta tangente, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho uma esfera, e essa esfera tem uma reta tangente, então o raio, aqui é o centro. Esse raio com essa reta tangente forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Ok? E aí eu sei que daqui desse vértice até chegar aqui ao final é 16. Mas não sei quanto é daqui do centro até aqui. Então, nós sabemos que daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, mas não sabemos quanto é daqui até aqui, esse pedaço aqui. Então, na realidade, quem vai ser esse pedaço? Vai ser o total, que é 16, menos esse raio aqui. Esse pedaço aqui, menos esse raio, vai dar o total. Então, nós vamos utilizar aqui semelhança de triângulo para nós podermos definir esse raio. Primeiro, nós precisamos encontrar esse raio da esfera para que possamos verificar qual é o inteiro mais próximo desse numerário. Então, vamos lá. Nós vamos usar semelhança de triângulos. Então, vamos destacar esses dois triângulos, ficando assim, ó, pegando o triângulo maior, esse lado aqui é 16 e esse lado aqui é 12. Certo? Mas precisamos encontrar essa hipotenusa. E vamos destacar o triângulo menor. Esse lado aqui, nós já sabemos que daqui para cá é raio.
Sabemos que daqui para cá também é raio, mas esse pedaço aqui não nos interessa. O que nos interessa é só essa parte daqui para lá. Então, nós vamos pegar o 16 menos esse raio aqui, vai desse pedaço bem aqui. Vai ficar assim, 16 menos o R, que é o raio. Okay? Como aqui são dois termos, nós vamos já colocar entre parênteses. E esse lado aqui nós não temos, aqui nós sabemos que é o raio. Daqui até aqui é o raio. Pronto. Essa parte aqui, esse pedaço, ele não será importante para nós. Nós já temos dois lados, esse lado com esse, e esse lado com esse aqui. Esse aqui não será importante, porque com esses quatro lados nós podemos formar uma proporção e encontrarmos o valor de R. Só que primeiro tem que definir esse A. E esse A eu vou definir por Pitágoras. Por Pitágoras, nós vamos encontrar esse A. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Quem é o cateto B? O cateto B é 16. E quem é o cateto C? O cateto C é 12. 14 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Dá 256. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Dá 144. E hipotenusa ao quadrado é igual. 256 mais 144 dá 400. Aí nós vamos pegar esse 2 e expressar na raiz quadrada de 400. Esse 2 vira a raiz quadrada de 400. A igual. Raiz quadrada de 400. Ó, esquece os zeros, foca só no 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí você volta agora para os zeros. Quantos zeros tem aqui? Tem 2 zeros. Você vai pegar a metade, pega só um zero. Então, A é igual a 20. Então, você já achou o seu A. Então, montando aqui, ó, por semelhança, de triângulos, então, eu vou pegar ó, esse lado sobre esse lado. Vai ficar A sobre 16 menos R. Igual. E esse lado sobre esse lado. 12 sobre R. Perceba, eu peguei esse lado sobre esse, que é hipotenusa com hipotenusa, e esse lado com esse, que é raio com raio. Esse aqui é o raio do cone, esse aqui é o raio da esfera. Aí eu já encontrei o valor de A. O valor de A é 20, então fica 20 sobre 16 menos R igual a 12 sobre R. Fazendo a regra de 3 simples, 20 vezes o R dá 20R. E 12 vezes o 16 menos R. Repete o 20R. E aqui nós vamos aplicar a distributiva. 12 vezes o 16. Isso aqui vai dar 192. Por quê? 10 vezes o 16 dá 160. 2 vezes o 16 dá 32. 160 com mais 32, 192. Menos 12 vezes o R dá 12R. Aí eu vou pegar 20R como equação simples do primeiro grau. Esse menos 12 passa para cá com a operação inversa, mais 12, igual a 192. 20 mais 12 dá 32, igual a 192.
Isolo R, 192 dividido para 32. Então, vai dar quanto? Vai dar 6. Ó, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 19. Então, eu já achei o raio. O raio aqui é 6. Agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular o volume dessa esfera para achar esse inteiro mais próximo. Então, o que é o volume da esfera? Volume da esfera. Então, o que é o volume da esfera? Então, V de volume da esfera é 4 πr ao cubo dividido por 3. Então, esse é o volume da esfera. 4 vezes o π vezes o r ao cubo dividido por 3. Então, o volume da esfera é igual. Eu não vou substituir o π agora, vou substituir apenas no final, que fica mais fácil você substituir o π no final. Então, repete 4π vezes o raio. Quem foi o raio que eu encontrei? O raio que eu encontrei foi 6. Fica 6 ao cubo sobre 3. Volume da esfera é igual a 4π vezes 6 ao cubo. O número ao cubo é ele, vezes ele, vezes ele. Então, é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 3 vezes 6 dá 216. Dividido por 3. Volume da esfera igual a 4π. Ó, 216 divide por 3, então eu já vou dividir, ó. 216 divide por 3. Por quê? Ó, 6 mais 1, 7. 1 mais 2, 9. 9 divide por 3. Então, 216 também divide por 3. Vamos armar aqui a conta. 2 é menor, não pode. Eu junto com 1, 21 para 3, 7. 7 vezes 3, 21. Menos 21, 0. Baixo 6. 6 para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Aí, vezes o 72. Observa, quando eu peguei esse e dividi por esse, eliminou a fração. Então, não tenho mais fração agora. Tenho apenas essa multiplicação. Aí ficará assim. Volume da esfera igual 4 vezes o 72. Isso aqui vai dar 288. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. 288 π. Aí o que eu faço? Agora sim, ó. Eu vou substituir o valor de π por 3,14. 288 vezes 3,14. Então, multiplicando isso aqui vai dar o numeral mais próximo, o inteiro mais próximo. Então, vamos multiplicar 288 por 3,14. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 8, 32. Com mais 3, 35, vai 3. 4 vezes 2, 8. Com mais 3, 11. 1 vezes 8 dá 8. Avança uma posição. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 8, 24. Avança outra posição. Vai 2. 3 vezes 8, 24. Com mais 2, 26. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Passa a barrinha aí. Soma. 2. 2. 5 mais 8, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 8, 10. Com mais 4, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Vai 1. 8 mais 1, 9. Duas casas decimais, então deu 904,32. Então, o número mais próximo, esse número mais próximo, será, eu vou fazer o arredondamento, 904,32, então 904. Então, esse aqui é o número mais próximo.
Dar espaço para vocês tirarem aí o print. Deixa eu apagar bem aqui. Ó, exemplo de número 2 agora. Na Lava Jato Limpeza Total, houve um grande movimento hoje, tendo recebido 23 clientes para lavagem. No entanto, houve um problema de abastecimento e resolveram chamar um caminhão-pipa para fazer o abastecimento do reservatório cilíndrico de diâmetro 3,60 metros e altura 8 metros. Sabendo que a empresa dispõe de vários carros-pipas com capacidade distinta, qual deve ser a capacidade do carro-pipa enviado pela empresa? Então, primeira coisa, nós temos aqui um reservatório cilíndrico. Nós vamos desenhar esse cilindro. E aí foi dado o diâmetro desse cilindro. O diâmetro desse cilindro é 3,60 metros. E foi dado também a altura desse cilindro, 8 metros. E diz que a empresa dispõe de vários carros. E o carro que ela vai enviar, a capacidade dele é igual à capacidade desse cilindro. Então, nós precisamos calcular o volume do cilindro. E quando nós calcularmos o volume do cilindro, nós vamos estar sabendo qual será a capacidade desse caminhão ou desse carro-pipa que será enviado para essa empresa. Então, vamos lá. Então, o que é o volume do cilindro? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a minha base aqui, a minha base é um círculo. Então, a minha base é um círculo. Então, qual é a fórmula da área do círculo? A área do círculo é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. Então, o volume do cilindro é a área da base, que a área da base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Logo, a fórmula para o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Então, o volume do cilindro aqui, eu não vou substituir o π agora, vou deixar o π só para o final. Então, façam assim, fica mais prático. Deixa o π só no final, repete o π, substitui o raio. Agora, vamos lá. Aqui foi dado 3,60 metros. Isso aqui é o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Então, o que é o raio? O raio é o diâmetro dividido por 2, ou a metade do diâmetro. Então, se o meu diâmetro é 3,60, o meu raio é a metade, é 1,80. Só que, observe que após a vírgula aqui eu tenho 8. E após esse 8 eu tenho um 0. Então, eu posso simplesmente usar meu raio apenas 1,8. Esse 0 não vai influenciar em nada aqui. Não vai alterar aqui meu resultado. Eu coloco assim, 1,8 elevado ao quadrado vezes a altura h, a altura que também é 8. Volume do cilindro, valor de π, vezes 1,8 ao quadrado. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14. 1 vezes 8 dá 8, avança uma posição. 1 vezes 1 dá 1. Passa abaixo, soma 4. Aqui dá 12, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo, duas casas decimais. Volta, duas casas decimais. 3,24. Vezes o 8.
O volume do cilindro é igual, vai ficar o π 3,24 vezes 8. Vou multiplicar agora por 8. 8 vezes 4 dá 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, com mais 3, 19, vai 1. 8 vezes 3, 24, com mais 1, 25. Duas casas decimais, vão ficar 25,92. Volume do cilindro é igual. Agora eu substituo o valor de π. 3,14 vezes 25,92. Então, vamos lá. 3,14 vezes 25,92. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 5, 20. Com mais 3, 23, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Uma vez o 2 dá 2, avança uma posição. Uma vez o 9 dá 9. Uma vez o 5 dá 5. Uma vez o 2 dá 2. E agora por 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17, vale 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Então, passa a barra aí, soma. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 7. 8. Aqui também dá 8. Aqui dá 12. 18, vai 1. 6 com mais 7, 13, vai 1. Com mais 1, 2. Com mais 2, 4. Com mais 7, 11, vai 1. E 1 mais 7, 8. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo, dá 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar assim, volume do cilindro é igual a 81,38. Perceba que esse 8 aqui, ó, ele está repetindo. Então, nós vamos pegar aqui o aproximado desse volume aqui. Como está em metro, então, metro cúbico. Então, o volume desse cilindro é de 81,38 metros cúbicos, será igual à capacidade do carro-pipa, que também será de 81,38 metros cúbicos. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 3. Uma calha em forma de um prisma reto, conforme a figura abaixo, possui 10 metros de comprimento e uma seção transversal ABC, na forma de V, tal que AB é igual a AC, que é igual a 80 centímetros, e o ângulo BAC é igual a 60 graus. Qual o volume dessa calha? Qual o volume que essa calha comporta? Então, perceba, nós temos uma calha em formato de um prisma de base triangular, e nós vamos observar que a base é um triângulo, esse lado é igual a esse lado, eu já tenho dois lados iguais, então eu já posso garantir que esse triângulo ele é isósceles. Só que foi dado esse ângulo de 60 graus. Então eu tenho esse lado que é igual a esse lado. Então, um ângulo de 60 graus, então significa dizer que esse ângulo também é 60, e esse ângulo também é 60, porque a soma deles tem que dar 180 graus. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Logo, esse triângulo ele é equilátero. Então, vamos agora determinar o volume desse prisma. Então, o que é o volume do prisma? Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Só que aqui a base é um triângulo. E é um triângulo equilátero. Então, a área do triângulo é equilátero. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero
é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, fica assim, o volume do prisma é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura H. Ok? Aí vamos substituir o volume do prisma. O lado aqui é 80. Então, fica 80 ao quadrado, vezes o raiz de 3, vezes a altura. Quanto é a altura? Porque o comprimento da calha é a altura. Então, a altura 10 metros. Então, a altura ali 10 metros dividido por 4. Fica volume do prisma é igual a 80 ao quadrado. 80 ao quadrado é 80 vezes 80. 8 vezes 8 dá 64. 80 vezes 80 dá 6.400. Vezes o raiz de 3, vezes 10 sobre 4. Volume do prisma é igual a 6.400 dividido para 4. 64 dividido para 4 dá 16. Só acrescento os dois zeros, 1.600 vezes. Vou colocar logo 10 aqui, ó, vezes o raiz de 3. E esse 4 já foi eliminado porque eu dividi os 6.400 por 4. Volume do prisma é igual a 1.600 vezes 10 dá 16.000 vezes o raiz de 3. Então, o volume desse prisma é 16.000 raiz de 3. Se eu quiser, eu posso substituir esse raiz de 3 por 1,73. E aí vai ficar assim, volume do prisma igual a 16.000 vezes 1,73. Duas casas decimais, eu cancelo aqui 2 zeros. O volume do prisma igual a 160 vezes 173. Volume do prisma é igual a 160 vezes 173. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 4. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. 1 vezes 0 dá 0, avança uma casa decimal, 1 vezes o 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. Passou a barrinha, somou 0, 8, 6, 7, 2. Então vai dar 27.680. Está em metros cúbicos. Então esse é o volume final. Eu posso deixar desse jeito, já que não houve a exigência para substituição. Se eu quiser, se houver a exigência para substituição, então o volume seria esse aqui. Tá no espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 4. Uma lata cilíndrica de altura H e raio da base igual a metade da sua altura e um funil de forma cônica de mesma altura H e raio da boca igual a 1/6 da altura. Para encher a lata será necessário quantos funis? Vou colocar assim. Quantos desse funil? Então, primeiro, nós temos uma lata cilíndrica. Vou desenhar essa lata aqui. Essa lata cilíndrica de altura H e raio da base igual a metade de sua altura. Então, diz que esse raio aqui, ó, esse raio, ele tem a metade da altura, ele é o meio de H, a metade da altura. E aí nós temos um funil
Ao funil diz, ele tem a mesma altura, H. Ele tem a mesma altura, H. Só que o raio da boca, o raio aqui da boca, é 1/6 da altura. 1/6 de H. E deseja saber quantos funis desses serão necessários para poder encher essa lata. Então, para nós sabermos isso aqui, nós vamos calcular o volume do cilindro, calcular o volume do cone e dividir o volume do cone pelo volume do cilindro. Então, primeiro, volume do cilindro. Então, o que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. O volume do cilindro, a área da base. O que é a área da base? A base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Esse aqui é o volume. Só que foi dado o raio é o meio de h. Então, o volume do cilindro é π vezes 1/2 de h. 1/2 de h, 1/2 de h é a mesma coisa que h sobre 2. Então, eu vou utilizar aqui h sobre 2. h sobre 2 elevado ao quadrado vezes h. Volume do cilindro vai ficar π vezes h elevado ao quadrado dá h ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4 vezes h. Volume do cilindro é igual a π. h ao quadrado vezes h dá h ao cubo sobre 4. Esse aqui é o volume do cilindro. Aí eu vou calcular agora o volume do cone. É a área da base vezes a altura. Só que agora o cone é dividido por dividir por 3 aqui. Então, agora o volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a minha base também é um círculo, o volume do cone é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do cone é igual ao valor de π vezes. Aqui o meu raio é 1/6 da altura. 1/6 da altura é a mesma coisa que a altura sobre 6. Então, ficará assim. π vezes h sobre 6 ao quadrado vezes a altura, que é h, dividido por 3. Volume do cone ficará π vezes h ao quadrado e 6 elevado ao quadrado dá 36 vezes h, dividido por 3. Então, o volume do cone será igual. Aqui nós temos uma divisão de frações. Nós vamos repetir a primeira sobre 36 e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1/3. Volume do cone é igual a π, r ao quadrado vezes h dá r ao cubo, vai dar h ao cubo. 36 vezes 3 vai dar 108.
Então, esse aqui é o volume do cone. Então, nós vamos agora pegar o volume do cilindro e dividir pelo volume do cone. Vai ficar assim, π vezes h ao cubo sobre 4, dividido para π vezes h ao cubo sobre 108. Então, vamos fazer aqui a inversão. Então, vai dar assim, π vezes h ao cubo sobre 4, vezes, que divisão em fração, você repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. 108 sobre π vezes o h ao cubo. Aí esse π que está aqui em cima, eu cancelo com esse π que está aqui embaixo, porque aqui eu tenho uma multiplicação. E aqui também está havendo uma multiplicação. Esse h ao cubo com esse h ao cubo. Aí ficará 108 dividido para 4. 108 dividido para 4. 10 dividido para 4 dá no máximo 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Abaixo 8. 28 dividido para 4 vai dar 7. Então, 7 vezes 4, 28. Então, serão necessários 27 vezes o volume desse cone para poder encher ou preencher o cilindro. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.